As organizações, elas precisam estimular uma cultura de ressignificar o que elas fazem, o tempo todo, né? Uma empresa ela é inventada para fazer uma determinada linha de produto, dali a pouco esse produto já não tem mais necessidade tão ampla na sociedade. A gente pode pegar exemplos muito concretos nessa questão da transformação digital. Tem determinadas coisas, né, que a gente foi deixando de usar com o tempo. Eu sou do tempo do long play, né? Adoro música, tinha uma coleção de long plays, dali a pouco começaram a aparecer os CDs, eu me desfiz dos meus long plays, erradamente, eu deveria ter guardado, porque hoje eles seriam vintage, né? Aí fiz a minha coleção de CDs, que agora está estacionada essa coleção, e eu uso o Spotify para tudo, né? Para notícias, para discussões filosóficas sobre nós todos os humanos, e especialmente para música, e a inteligência artificial, né? O algoritmo que está por detrás do que eu ouço, me lê, ela me interpreta, ela sabe o que eu gosto, ela me propõe coisas, e às vezes até eu fico um pouco cansada, porque ela propõe baseada no meu passado, o que eu ouvi até então, mas ela não vê muito do que eu comecei a me interessar sobre, eu achava. Até que recentemente eu me dei conta que o Spotify veio se adaptando e ele também me propõe, não estou fazendo propaganda, tá? Não faço propaganda de nenhum aplicativo, mas ele me propõe agora coisas que talvez eu possa gostar. Então, essa coisa da inteligência artificial, do efeito disso nas organizações, do efeito disso no trabalho, a gente vai falar um pouco disso, a questão do trabalho remoto versus o trabalho presencial, que carreiras, que profissões permitem que a gente tenha essa flexibilidade toda, tem outras que não. Então, eu estou só fazendo um pequeno spoiler aqui de tudo que a gente tem que falar sobre, para que a gente se prepare para o que vem. E lembrando que o que está sendo construído agora, feito agora, as decisões, as escolhas sobre o que fazer, que produto, que carreira seguir e assim por diante, elas são o futuro, né? O futuro está sendo construído hoje. Não é que ele vai brotar espontaneamente do nada. Existem sim situações que brotam espontaneamente, não sei se do nada. Por exemplo, a questão de uma pandemia e o efeito que isso fez. O que a gente tem de percepção, né, todo mundo que fala um pouco sobre essa questão da transformação do mundo e da humanidade, é que a pandemia ela acelerou determinados processos, fez com que a gente botasse em prática coisas que talvez o nosso mindset não tivesse permitindo no passado, tanto nós indivíduos quanto as organizações. Então, as organizações, elas têm que construir uma cultura que permita essa reinvenção, essa ressignificação, né, do seu propósito, da sua atuação no mundo, a sua relação com todos os colaboradores, quem é que está nesse ambiente, e tem que também ter um olhar muito forte para os anseios da sociedade. O que é que a gente realmente precisa? Para que os comportamentos e as ações de cada um de nós que trabalha e que está parte de alguma organização, que eles sejam direcionados para boas soluções. O que eu fiz agora aqui, para vocês saberem, eu selecionei um relatório mais específico, eu estou usando um relatório de uma parceria, ele é recente, que aconteceu entre a Manpower Group, de novo, não estou fazendo propaganda, mas a Manpower é uma organização enorme, está no mundo todo, e o Futuro das Coisas, que é uma iniciativa tipo startup aqui do Brasil, e eles fizeram uma análise de muitos e diferentes relatórios e compilaram tendências que têm a ver com tudo isso que eu disse para vocês antes, né? Qual é o principal achado desse relatório? É que as tendências todas indicam que a gente tem que colocar as pessoas no centro das decisões. Eu já falei um pouquinho sobre eu não ser contra o lucro, não tenho nada contra o lucro, acho que o lucro faz com que a gente possa investir e construir coisas legais, mas ele não pode passar sobre as pessoas, né? Tem as organizações, a gente falou de coisas importantes como ESG, por exemplo, as preocupações com environment, social and governance, a questão da ética, da transparência,
as organizações, elas precisam sim se readaptar para essa realidade e para essa cobrança da sociedade, dos indivíduos, sobre princípios, valores e formas de atuação que não acabe com o nosso planeta, que não acabe com a vida do jeito que a gente conhece a vida, né? E essa expressão parece muito simples, colocar as pessoas no centro das decisões, mas não é, isso é complexo, porque muitas vezes o que a gente acha bom para as pessoas pode concorrer com decisões estratégicas de negócio. Então, se você tem uma mente focada em gestão de negócios, né, e mesmo que sejam sem fins lucrativos, já falei isso algumas vezes, você tem que trabalhar com essa duplicidade, essa polaridade. Um termo que a gente está usando bastante agora para conversar sobre isso é a ambidestria organizacional. Você tanto tem que ter foco no dia a dia, em fazer o seu negócio acontecer, mesmo que seja, eu costumo brincar, uma barraquinha de cachorro quente, quanto tem que pensar futuro, inovação. Não é uma coisa, eu costumava usar o termo, não é ou eu cuido da gestão do negócio agora, ou eu cuido de visão de futuro. É e. A gente precisa fazer isso simultaneamente. Então, o que são esses anseios? Quais são esses anseios que a sociedade demonstra? Um deles, eu já falei bastante, que é diversidade, inclusão, equidade. É um termo bem complexo, vale a pena vocês aprofundarem um pouco. Saúde e bem-estar me chama bastante atenção. Já foi o tempo em que a segurança, a saúde dos colaboradores não era uma prioridade em todas as organizações, né? Existia sempre uma preocupação em como pagar menos e tirar o máximo da mão de obra. Lembra dessa expressão da mão de obra? Né? Mas a gente agora está numa pegada muito forte, ainda tem mão de obra, ainda tem recurso humano para a produção, mas a gente entrou numa área agora da era do conhecimento, da Revolução Industrial 4.0 e assim por diante. Então, muita coisa está ficando diferente. Tem toda uma discussão sobre o que pode ser automatizado, o que pode ser digitalizado, o que pode ser robotizado, e o que não é específico de nós, seres humanos, que só a gente vai poder fazer, até porque é a gente que programa essas máquinas todas. Então, saúde e bem-estar, o que tem a ver com revolução industrial ou com transformação? Tem a ver com a coisa de que a gente precisa estar bem, saudável, para poder fazer tudo que vem pela frente. Outra coisa é reconfiguração contínua do ambiente de trabalho. Teve toda uma discussão lá atrás, quando começou a pandemia, o quanto do trabalho deveria ser presencial, o quanto poderia ser remoto, e aí a gente chegou a uma conclusão, vários de nós, que o modelo híbrido parece que é o que melhor vai nos atender, para trabalhos e profissões que assim permitam a gente ficar em home office. Você pode trabalhar de qualquer lugar, né? Eu tenho essa flexibilidade agora. Muitas vezes eu não estou na minha casa, eu estou num escritório em algum outro lugar, numa outra cidade, tendo uma boa internet, a gente consegue usar o nosso conhecimento ao favor de uma construção de uma outra realidade. Tem questões éticas muito importantes que aparecem nesses relatórios, e o outro eixo bastante importante do anseio da sociedade é o desenvolvimento humano. A gente não gosta daquele trabalho repetitivo se não for para a gente se aprimorar, para a gente fazer muito além do que a gente soube até um tempo, e sim nós podemos crescer, aprender e usar novas técnicas, novos equipamentos e novas formas de ver o mundo. Eu espero que tenha sido um bom momento de reflexão e que isso crie, uma palavra em inglês é awareness, né? Que vocês prestem atenção em muitos movimentos que estão acontecendo e em que é que isso afeta a vida de cada um de nós, indivíduo, e a coletividade como um todo, tá bem? Até breve!